Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora do acordo histórico entre os Estados Unidos com a China, tá? Esse acordo é realmente histórico. Primeiro que ele confirma algo que a gente já falou alguns dias atrás, eu fiz um vídeo aqui explicando por que esse acordo dos Estados Unidos com a China, na verdade, parece um acordo, mas não é não. É uma vitória enorme do Trump. O Trump colocou o Xi Jinping numa posição XYZ ali, e o Xi Jinping não teve alternativa, checkmate. Na verdade, é uma capitulação da China para os Estados Unidos, checkmate do Trump nessa história mesmo, né? Eu não vou repetir o que eu falei naquele vídeo, o que eu vou falar nesse vídeo agora, eu vou acrescentar só mais um detalhe, que eu já tinha avisado naquele vídeo. Olha só, acordo entre Estados Unidos e China pode afetar mais o agro brasileiro do que o tarifaço. Olha o que eu venho falando sobre esse negócio do tarifaço há um tempão. O Brasil está marcando passo. Não, que vamos negociar, vamos marcar uma reunião, depois a gente marca uma outra reunião, para marcar uma outra reunião, e aí a gente discute a próxima reunião, que vai ter a reunião depois da reunião, e nesse meio tempo os Estados Unidos estão fechando um monte de acordo com um monte de países. E esse é o problema. Essa questão do acordo, quem fechar primeiro, fecha melhor. Quem deixar por último, vai ficar na merda, vai ficar para trás. E o Lula está com esse negócio de que não podemos interferir no caso do Bolsonaro, porque não sei o que é lá, independência da justiça, sendo que é uma besteira. Ele pode sim, é só aprovar anistia. Não interfere em nada na justiça. A justiça vai lá, condenou, o Alexandre de Moraes lá fez as besteiras que ele quis fazer e pronto. Mas o governo vai lá e aprova anistia. Pronto, resolvido o problema. A gente já parte para negociar de fato as tarifas, né? Enquanto isso, fica o Lula sonhando que o Trump vai voltar atrás sem nenhuma contrapartida brasileira. Vamos entender por que esse tratado dos Estados Unidos com a China prejudica o Brasil e muito. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter Tendó, do prisioneiro Oruan, servidor público libertário de Sorocaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foi um excelente acordo, segundo Trump, segundo Xi Jinping. A China e Estados Unidos vão descartar todas as tarifas adicionais que tinham colocado. O Trump vai deixar a tarifa apenas de 10% para a China, o que é bem pouco para a China, né? Lembra que a China chegou a ter 144% de tarifa, um negócio enorme, né? 10% é uma tarifa baixinha para a China, então não vai ter muito problema ali. O Xi Jinping se comprometeu também a baixar as tarifas dele e também a permitir o acesso aos metais das terras raras, né? As terras raras chinesas. Então, isso é uma coisa muito importante para o Trump. Como eu expliquei para vocês, qual que era o grande desafio do Trump, né? A China, durante muito tempo, ela preparou as terras raras como uma arma de guerra híbrida. Ela esperava ter um monopólio global, ela investiu no monopólio global de terras raras, exatamente para, numa situação de guerra, por exemplo, se ela resolver invadir Taiwan, os Estados Unidos não podem fazer nada, porque os Estados Unidos falam, não, então eu vou brigar com você, não vou deixar você invadir Taiwan. O que eles fazem? Ah, não, então a gente vai cortar a terra rara, não vai vender mais terra rara para vocês, e aí vai ferrar um monte de coisa, né? Só que o que os Estados Unidos fez? Fez acordo com vários países ali no Sudeste Asiático e com a Austrália, a empresa de processamento das terras raras, que lembra, o mais importante da terra rara não é o minério é meio que secundário. O importante é o processamento da terra rara, que hoje é todo na China. As minas de terra rara aqui do Brasil, vai tudo, o caminhão tira terra do chão e manda para a China, porque é lá que eles processam. Eles devem fazer algum processamento aqui, mas aqui é o início do processamento. Depois manda o concentrado para lá, e lá que eles fazem o processamento, extraem os metais propriamente ditos dessa terra rara, né? Então, mas isso é que é o segredo, isso é que é o complicado, né? E o que os Estados Unidos fez? Ele assegurou esse acordo que botou a Austrália e o resto do Sudeste Asiático nas graças americanas para produção de terras raras, e com isso a China perdeu esse fator que ela tinha de monopólio, né? É verdade, ela ainda vai ser, ela já ainda é e vai ser por muito tempo uma grande produtora de terras raras, por muito tempo ainda, mas aí ela já está numa situação parecida com a Rússia, com o petróleo. A Rússia, é verdade, produz petróleo pra caramba, mas não é o único produtor de petróleo do mundo. No que a Rússia começou a fazer a guerra na Ucrânia, a Europa passou a comprar petróleo do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, né? Aí, ou seja, você contorna, é a mesma coisa que agora pode fazer o resto do mundo, caso a China resolva encrencar com as terras raras. A China perdeu essa vantagem estratégica dela, né?
E foi justamente essa jogada do Donald Trump que fez isso, essas últimas sanções que ele colocou agora de 100%, mas isso aí foi só para dar o arremate final da coisa. O grande acordo que ele fez foi justamente o acordo com os países do Sudeste Asiático e com a Austrália. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu descrevo melhor como é que foi o processo dessa coisa, né? A conclusão dessa jogada toda do Trump foi esse acordo agora que eles assinaram lá com Xi Jinping. Espera-se que vai ser um acordo muito bom. Então aqui, ó, em conversa com jornalistas antes de embarcar no avião presidencial, Trump explicou a decisão. A motivação foi a redução da barreira comercial relacionada ao fentanil da China, de 20% para 10%. Lembra, essas tarifas que o Trump está colocando, ele está colocando tarifas diferentes por coisas diferentes. Igual aqui no Brasil. O Brasil tem 10% de tarifa, que é meio a tarifa global do Trump, e os outros 40% aí é a questão do Bolsonaro, da censura e das brigas lá da seção 301, aquela coisa toda, né? Então, lá na China também tinha 20% que era de acordo com o Trump por conta do fentanil, que é uma droga que era produzida na China, que supostamente é produzida na China e exportada para os Estados Unidos. Então a China prometeu, né, perseguir os traficantes e coisa e tal, então baixou isso aí para 10%, né? E as outras tarifas todas foi retirada, né? A tarifa de 100% sobre produtos chineses, motivada pelas restrições de comércios, foi anunciada no início do mês, foi cancelada, então não vai chegar a ter nenhuma tarifa adicional agora em novembro, iria começar agora no dia 1º de novembro, né? O acordo comercial terá duração de 1 ano e o compromisso de ser revisitado anualmente pelos dois países. A reunião entre Trump e Xi Jinping e as equipes econômicas da China e dos Estados Unidos durou 1 hora e 45 minutos, mas tipicamente isso já é tudo combinado antes, tá? Quando chega a reunião dos líderes de Estado mesmo, é só para acertar ali, para assinar a coisa, porque já está tudo definido, né? Então tá aqui, ó. O que teve de mais importante nessa história? A China estava evitando comprar soja dos Estados Unidos, exatamente como uma forma de pressionar os Estados Unidos a remover barreiras contra a China, né? Só que aí o que o Trump fez, né? Ele convenceu a China a retomar a compra de soja lá nos Estados Unidos. A retomada da compra de soja é um assunto de suma importância para Trump. Além do impacto negativo da suspensão da compra pelos chineses nos últimos meses, os produtores de soja são uma base eleitoral valiosa para o Trump lá, né? E o cenário é ruim para o Brasil, que vinha registrando vendas recordes para o mercado chinês nesse meio tempo. Agora a soja americana é a principal concorrente da brasileira no exterior. A China se comprometeu a comprar a americana e não a brasileira. Isso aqui tem um monte de implicações para um monte de coisas. A primeira coisa já está dizendo aqui, ó, o acordo entre Estados Unidos e China pode afetar o agro mais do que o tarifaço. Por quê? Porque o Brasil vende pouca soja para os Estados Unidos, vende muito pouca. Porque os Estados Unidos é um grande produtor de soja, então ele não precisa de soja brasileira. A carne brasileira, o gado brasileiro, ele precisa. O gado, eles têm muito gado lá também, mas não produzem tanto o suficiente, né? Agora, café também eles precisam. Café é uma planta que gosta mais de clima quente, né? É natural da Etiópia. Então é uma planta de clima quente que dá muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito fácil você plantar café. Lá nos Estados Unidos não cresce muito bem, não tolera muito bem inverno o café, né? Então o acordo para a soja vai ser um desastre isso. Por quê? Porque a China se comprometeu a comprar dos Estados Unidos, o Brasil ficou agora chupando o dedo nessa história, né? Isso vai ser realmente muito ruim no final das contas. Então, repara o que eu estou falando para vocês, eu venho falando isso desde o início dessas tarifas. O Brasil tinha que imediatamente acabar com a porcaria do processo contra o Bolsonaro. Ah, mas eu acho que é certo, que não pode, que não podemos... Gente, é fácil de resolver. Vai lá, arruma, inventa uma coisa aí, libera o Bolsonaro. Ah, mas vocês estão preocupados do Bolsonaro voltar ao poder. Pô, deixa o Bolsonaro inelegível essa eleição agora, meio que não vai fazer diferença nessa eleição agora. Deixa o cara inelegível, solta ele, resolve o problema. Aí o Brasil já pode negociar com os Estados Unidos. Isso tinha que ser feito, devia ter sido feito em julho ainda. Deviam ter dado um jeito nesse negócio em julho ainda, mas esse pessoal bate cabeça, né? Pessoal cabeça dura, querem porque querem jogar o Brasil na Venezuela, pelo visto, vão acabar ficando por último. E aí é o problema dessa coisa de negociação. Quem negociou primeiro está se dando bem. Terras raras, por exemplo. O Brasil podia oferecer o minério de terras raras para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que os Estados Unidos precisa. Muito embora, como eu já tenho dito para vocês, o processamento é muito mais importante do que a terra rara em si, do que o minério em si. Mas agora, os Estados Unidos já fechou com o Vietnã, Camboja, com todo o Sudeste Asiático ali, e a Austrália, que é o segundo maior produtor de terras raras do mundo. Então agora, vamos combinar, né, para processar a coisa ali na Austrália, realmente extrair a terra rara no Sudeste Asiático é pertinho, né, muito mais perto que o Brasil. Então meio que não faz mais diferença a terra rara do Brasil. O Brasil já perdeu essa carta
nesse jogo aí com os Estados Unidos. E vai perder mais cartas, e assim vai perdendo, porque a carne, por exemplo, a carne era um problema, porque a carne está encarecendo lá nos Estados Unidos, mas agora o governo americano já fechou acordo com a Argentina. A carne argentina vai se dar bem pra caramba, vai ganhar o mercado da carne brasileira com muita folga lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, como eu já falei para você, já está tendo uma certa triangulação de pecuaristas brasileiros vendendo para a Argentina vender para os Estados Unidos, né? É o jeito que o pessoal está dando para conseguir contornar esse troço e vender lá para os Estados Unidos. Mas, de novo, quanto mais tempo o Brasil demora nessa lenga-lenga de não podemos mexer no processo do Bolsonaro, não podemos mexer na censura nas redes sociais, pior vai ficar para a economia brasileira, né? Então é isso daí, o Brasil se ferrou nessa história. E outra coisa que é importante notar nisso daqui, lembra dos BRICS? BRICS, não, porque somos os BRICS, o sul global, a China vai nos proteger, a China vai proteger o Brasil da porrada que os Estados Unidos estão dando, porque a Rússia, a China, a África do Sul amam o Brasil, e vamos ficar todo mundo junto, e vamos dançar kumbaya, e se abraçar, e fazer uma grande ciranda. E não, meu amigo, o BRICS não é nada, acordem, o BRICS é uma bolota, não tem nada no BRICS, nada, ninguém defende BRICS porra nenhuma. É uma palavra, uma sigla que o pessoal usa politicamente e descarta na primeira oportunidade. A China não peidou antes de jogar fora o Brasil nessa jogada aqui, ó. Descartou o Brasil, que se foda o Brasil para lá, eu tenho que cuidar primeiro da China. É o que eu falo para vocês, BRICS é uma bolota, esquece essa porcaria, não serve para nada, é uma ilusão. Fica esse pessoal, que o BRICS vai nos salvar, vai salvar porcaria nenhuma. A China, a primeira oportunidade, o Xi Jinping chutou o Lula para lá e não tá nem aí, e não espere, não ache que vai ter volta nisso aí não, tá? Aqui, outra coisa importante foi você pode ver a postura corporal do Trump e do Xi Jinping, né? Dá para ver claramente que o Xi Jinping está desconfortável e o Trump está mandando na coisa. Por quê? É o sintoma daquilo que eu falei para vocês. Esse acordo entre Estados Unidos e China, na verdade, foi um checkmate no Xi Jinping, né? O link vai estar na descrição aqui, ó. A Jennifer Zeng, né, que é uma dissidente chinesa que mora nos Estados Unidos, está falando aqui como é que foi a reunião aqui em que o Xi Jinping só olhava para o papelzinho e o Trump olhando para o Xi Jinping e coisa e tal, e o Xi Jinping só falando no papelzinho ali, e né, uma coisa meio constrangedora ali. O Xi Jinping, você vê que ele não podia falar nada, ele estava ali, né, seguindo as ordens que estavam no papelzinho ali, porque, de novo, né, deu ruim lá na China a parada, né? Tem circulado já há algum tempo, cheguei a fazer vídeo sobre isso, a ideia de que o Xi Jinping está perdendo poder lá na China. Não é que eles vão trocar o Xi Jinping, não vão fazer isso, porque lá né, mas eles estão mantendo o Xi Jinping meio que com, você vai lá, você faz o que a gente está aqui mandando, mas assim, mandar mesmo, o Xi Jinping não está mandando mais, né? Essa reunião realmente ficou muito estranha, o Xi Jinping estava realmente totalmente submissivo nessa história aqui com o Trump nessa coisa, né? Porque realmente ele tomou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.